conta. Já passaste por imensas cidades, mas Sim. podemos começar pela tua infância e queremos saber como é que foi crescer em Vila do Conde. Foi espetacular, assim, para mim é uma cidade que eu ainda hoje gosto muito, amanhã vou para lá passar o dia. É a minha cidade, é muito calma, é uma cidade pequenina e relativamente calma, mas tive uma infância muito boa e eu costumo dizer sempre que se pudesse parar em alguma idade parava ali nos 7 anos, porque acho que é uma idade ótima, em que não temos responsabilidades, em que já sabemos algumas coisinhas, já somos minimamente independentes em termos de nos arranjarmos, essas coisas, mas não temos esse peso de sermos independentes realmente, ou seja, de ter que trabalhar, ter que fazer essas coisas. Mas pronto, mas voltando à cidade, eu acho que é uma cidade ótima porque tínhamos e acho que ainda se tem muita qualidade de vida. Eu brincava muito até muito tarde, até aquela hora do jantar da mãe chamar e vamos jantar e com os amigos da escola e vizinhos, etc. E depois acho que é uma cidade, agora obviamente tem um olhar diferente, mas eu acho que é uma cidade incrível porque é perto do Porto, acaba por ter essa ligação com uma cidade maior, não é? Mas ao mesmo tempo o facto de ter praia para mim é incrível, eu sou viciadíssima em praia, curiosamente moro em Guimarães onde não há praia, mas como passa a vida, caio lá, dá para aguentar. E portanto a praia sem dúvida é um ponto muito a favor, onde eu passei os verões todos da minha infância, da minha vida e onde faço questão que o meu filho vá. Depois é uma cidade com muita história, o que é também muito interessante porque é giro saber, por exemplo, que o casino que existe agora no Casino da Póvoa, mas inicialmente o casino foi construído em Vila do Conde porque era para onde as famílias iam passar a época balnear, portanto fazer férias, isto há muitos anos, e sei lá, eu acho que são coisas que, eu há pouco tempo disse isso numa entrevista na Comercial com o Pedro, eu acho que são coisas que não se explicam, há uma ligação muito grande com a cidade, de quase todas as pessoas que eu conheço que são de lá, podemos não morar lá, mas não deixamos de ser de lá, ou seja, não é? Tira-se a pessoa da cidade, mas não se tira a cidade da pessoa. E eu de facto sinto muito isso. Acho que um dia eu gostava imenso de voltar a morar lá, não é o caso agora, mas quem sabe comigo. E já passaste por imensas cidades e atualmente vives em Guimarães. Sentes assim, apesar de ser muito próximo de Vila do Conde das tuas raízes, sentes a diferença, por exemplo, em alguns aspectos? Há uma coisa que eu acho que nós temos muito em comum, e se calhar até os vimaranenses têm mais até que os vilacondenses, que é o amor precisamente pela cidade. Eu acho que não há quase exemplo de pessoas tão aficionadas e tão defensoras de Guimarães como os vimaranenses, isso é espetacular. Agora, claro que tem diferenças, a cidade é maior, para começar, tem muito mais coisas, é muito mais mexida do que Vila do Conde. Eu como sou um bocadinho viciada em mudança, eu gosto de mudar, eu gosto de estar em sítios diferentes, a mim não me incomoda nada, pelo contrário, faz-me bem as mudanças, eu gosto disso. E portanto, a cidade em si, o que é que eu destaco? Acho que tem muita qualidade de vida também, em Guimarães eu faço muita coisa a pé, ainda há pouco, acordei, fui levar o Francisco ao colégio, fui fazer umas comprinhas ali à mercearia, faço aqui uma série de coisas e consigo fazer muita coisa perto de casa, apesar de, claro, também moro no centro, mas isso também ajuda. Mas sei lá, gosto muito de andar de bicicleta com o meu marido e com o Francisco no Parque da Cidade, eu acho que isso é uma coisa que também é boa e não posso fazer ao pé da praia, mas posso fazer no meio da natureza, que também é muito bom. E depois tem tudo, não é? Eu, apesar de todos os dias ter que fazer 40 minutos para ir para Gaia, para a RTP e obviamente depois daí para a reportagem andamos muito, isso ajuda. Eu acho que se eu morasse e trabalhasse talvez em Guimarães ou se morasse e trabalhasse em Vila do Conde, se calhar eu não ia achar tanta graça, mas como eu ando sempre de um lado para o outro, para mim acaba por ser uma vantagem, eu não me canso das cidades nem me canso de nada, portanto eu gosto. Gostas da correria, do dia a dia? Gosto. Também gosto de dias como hoje, que estou de folga, como vos tinha dito, em que estou mais calminha, fazer as coisas com tempo e tratar da casa e assim, também gosto destes dias. Mas estes são a exceção, não é? Portanto, o meu dia-a-dia é de facto andar de um lado para o outro e andar em reportagem e eu gosto bastante. Por acaso estavas a falar eu vivo no Porto, mas nasci em Guimarães, sou natural de lá. E estavas a falar do facto das pessoas de Guimarães terem uma grande paixão pela terra e é mesmo verdade. É, completamente. Eu casei com um vimaranense, não é? Portanto, quer dizer, metade da minha família, obviamente, agora é daqui, não é? E eu já estou com o Kika há 16 anos, portanto, eu já venho a Guimarães, é uma cidade, para mim é tipo minha segunda cidade, vá.
claro que depois eu hesito às vezes no segunda por causa do Porto, mas do Porto não, de Lisboa, desculpa, mas sim, mas efetivamente. Entre Lisboa, Porto e Vila do Conde de Guimarães, assim, em Portugal. Mas eu identifico muito com a cidade e com as pessoas, eu tenho muitos amigos obviamente daqui, mesmo com a paixão pelo clube também, obviamente, não é? Eu acho que é impossível. Eu acho que é engraçado porque depois é daquelas coisas que a qualquer lado que se vá, seja em Portugal ou fora, quando encontras alguém de Guimarães a pessoa fala logo, é tipo uma É coisa logo. muito giro. Por acaso é. Sim. E é já desde criança que sentiste que querias ser jornalista? Não foi bem do início, eu tive ali uma fase em que queria ser médica, mas rapidamente passou, e ainda bem, porque não tinha nada a ver comigo, zero. Eu sou assim um bocado, pá, não era mesmo a minha praia, de todo. E pronto, e depois, pá, eu diria que o quinto, sexto ano mais ou menos começou esta vontade de ser jornalista, porque comecei a perceber, eu sempre gostei muito de ler, e gostava de escrever, também escrevia muito, talvez escrevesse mais na altura do que agora, não sei, mas escrevia muito e passava muito grandes noitadas a ler e então, pronto, daí um bocadinho as letras, a paixão pelas letras e assim, e depois teve muito a ver com esta coisa de conversar com as pessoas, gostar de comunicar, gostar de estar a ouvi-las e assim, e pronto, e depois rapidamente percebi que era o jornalismo. Na altura pensava muito em imprensa escrita e rádio, e a grande paixão no início era mesmo a rádio, e depois também surgiu a televisão e eu também gosto e pronto. É um bocado por aí. E tal como disseste agora, a primeira paixão foi então a rádio. Sim. Foi logo que Sim. começaste os teus primeiros passos na rádio após Sim. terminares o curso, na rádio de Valdomingo, se não estou Sim, sim, eu fiz o estágio na TSF durante o curso, na altura o nosso curso era via TAP, que era bacharelato mais licenciatura, não apanhei Bolonha, né? E então eu fui para a TSF, na altura a faculdade não tinha protocolo com a TSF e eu lá consegui, foi espetacular, estive em Lisboa e foi muito bom. E depois sim, quando acabei o curso eu estive na MVM, num canal de televisão que acho que já não existe, no Porto, durante uns meses. Depois aquilo foi uma coisa engraçada, imagina, nós tivemos lá uns meses a trabalhar sem receber, depois pagaram-nos um mês e no mês seguinte já não queriam pagar, então nós viemos embora. Porque acho que também há ali um limite, não é, para o abuso, vá, digamos. E pronto, e viemos embora, mas foi uma experiência boa, porque foi a primeira experiência de televisão. E logo depois de sair da faculdade, eu comecei lá em setembro, tinha acabado o curso em junho, portanto, e disse à minha mãe, disse aos meus pais, eu este verão não vou fazer nada, eu vou mesmo curtir. Então em setembro depois lá entrei na MVM, também assim uns testes, uma coisa online, LinkedIn, acho eu. Não lembro muito bem, mas acho que sim. E depois sim, entretanto, depois de ter saído isso, continuei à procura de trabalho, fui para a Rádio Valdominho e fiz parte da equipa que criou a Rádio Valdominho e ao mesmo tempo soube do casting, do CC e concorri e depois fui passando e depois é o que se sabe. E Monção fica mesmo ali na fronteira com Espanha. Sentiste alguma barreira linguística? Não, de todo. Eu tinha estudado espanhol durante um ano e sei falar bem espanhol. Não, aquilo era mesmo atravessar uma ponte, não era fazer uma rua, atravessar uma ponte e estava em Monção, portanto aquilo é colado. Não, de todo. E eu até achei muito fixe na altura essa experiência, porque é engraçado, não é? Porque eu era a repórter, eu andava com o carro da rádio para todo lado, mas tinha o meu, obviamente ia com o meu trabalhar para a rádio e depois daí partia com o carro da reportagem. E foram assim uns meses muito engraçados, porque para além da formação que nós tivemos com alguns jornalistas da TSF que vieram de propósito para nos dar formação, também a equipa era fixe e era porreira, e depois era esta coisa, era um bocadinho maluco, porque eu estava a fazer uma pós-graduação ao fim de semana no Porto, eu ia aos castings a Lisboa e estava a trabalhar naquela zona, e assim, é tudo longe, portanto eu cheguei ao ponto em que estava mesmo cansada. Eu lembro-me perfeitamente na final do dia 31 de julho, na final do casting, que foi no Algarve, foram imensos amigos meus, foi uma coisa incrível, muitos aqui de Guimarães, para assistir e para estarem comigo. Aquilo foi uma festa depois, obviamente, né? Quer dizer, uma festa bem melhor para mim porque acabei por ter e ficamos lá nesse fim de semana no Algarve e eu estava tão cansada, eu só queria dormir, eu estava mesmo cansada, foi um período mesmo muito cansativo, mas foi espetacular, não é? Compensou, mas sim. E como referiste há bocadinho, chegou a parte do curto-circuito, que foi em 2009. Sim. E como é que foi todo o procedimento do curto-circuito? Olha, pronto, então eu fiz a candidatura, não é? E depois comecei o casting demorou alguns meses, 3 meses mais ou menos assim. Houve algumas fases, houve várias fases, não é? A primeira até foi aqui no Porto uma apresentação, na Casa da Música, depois foi em Lisboa, depois a partir daí foi tudo em Lisboa.
Pronto, então fomos passando as fases, eu fiquei amiga de algumas das meninas, ainda hoje sou amiga de algumas das meninas, não todas obviamente, mas nós éramos, sei lá, 30, 25, já nem me lembro. Pronto, e depois entretanto o casting passou e eu em setembro, eu fui fazer antes o Sudoeste, em agosto, e em setembro comecei a ser apresentadora do curto-circuito e me lembro para Lisboa, obviamente, e depois eu estive lá 2 anos, eu saí em 2011, na altura saí eu, o Diogo e o Rui, porque éramos no fundo a mesma leva, apesar de eles estarem há mais tempo, mas éramos um grupo consistente e portanto eles quiseram mudar, e é uma coisa que o CC faz, como toda a gente sabe, consistentemente, portanto eles estão sempre a fazer isso. Mas foi assim, o que é que eu posso destacar do curto-circuito? Tanta coisa. Havia aquele nervoso miudinho, aquele do eu quero ganhar. Durante o casting? Sim. Eu não concorri para perder, eu não te vou mentir. É assim, é tal velha história. Para quem vem de meios, eu não tenho ninguém na minha família que trabalha em jornalismo ou em televisão ou em rádio, zero. Eu não conhecia ninguém. Eu fui para a MVM por uma candidatura, como vos disse, no LinkedIn, eu fui para a Rádio Valdomingo porque foi um anúncio, eu acho que também foi no LinkedIn, se não estou em erro, mas sei que foram aqueles anúncios, já sei, foi uma coisa que se chama, eu não sei se isso ainda existe, que é carga de trabalhos. Existe o site de trabalhos. Existe. Eu, a Rádio Valdomingo foi por aí, houve umas candidaturas, eu fui a uma entrevista e fiquei, portanto, ou seja, no fundo eu nunca fui pela chamada cunha, né? Eu nunca fui por conhecer-se alguém, e então, pensei, a SIC era obviamente um espaço de sonho, um canal de sonho, eu cresci a ver a SIC a nascer, não é? E a ver os programas da SIC, aquela coisa toda, e pensei, pronto, é uma oportunidade, porque não, de entrar para a SIC, não era bem o que eu queria fazer, porque eu queria realmente jornalismo, mas porque não? E pronto, e então quando concorri foi mesmo numa de... Eu achava que eu não era exatamente a cara do curto-circuito, porque o curto-circuito na altura era muito radical e era muito... ouvia-se umas baboseiras e umas maluqueiras, não sei o quê, mas eu também achei que eles precisavam de algum conteúdo e das coisas um bocadinho mais, às vezes, sérias, não sérias com esse peso de seriedade, mas sérias de alguma forma. E era curiosamente aquilo que eles estavam à procura, portanto eu acabei por ser um bocadinho a sorte com o fator da oportunidade, eles efetivamente estavam à procura disso, eu era isso, e correu bem, não sei, assim, não foram propriamente fases muito difíceis, eu não posso dizer que tenha sido difícil, eu acho que tinha concorrência à altura, foi dos melhores castings, toda a gente dizia, porque havia miúdas também muito giras, havia miúdas que eram uma bomba, havia miúdas com conteúdo bastante, aliás há miúdas que, como vos digo, que são minhas amigas ainda hoje. Eu acho que foi uma junção de vários fatores, eu gosto de comunicar, eu adorei fazer diretos, eu adoro fazer diretos, portanto o curto-circuito eram 3 horas em direto, logo é preciso gostar de estares ali 3 horas em direto, e eu gostava, e depois é isso, sei lá, a conversa e tudo, foi difícil, mas acima de tudo foi cansativo, não foi propriamente difícil, porque nós fomos passando as fases, a primeira fase eu fiz um programa com 2, o Diogo e o Rui, ou o Manzarra e o Rui, eu já não me lembro, e esse foi o que eu até fiquei mais desconfortável porque não era o curto-circuito real, eu era a convidada e eu queria era apresentar. No segundo foi o que eu mais gostei, porque era eu e outra pessoa, o Diogo, e no terceiro fui sozinha, também não era o formato real, mas correu bem, mas o que eu gostei mesmo foi o que era o real, e acho que foi assim a minha praia. E depois eu cheguei à final com a Inês, que é uma miúda que trabalha agora como agente de música, e like como eu digo, me dou bem com a Inês, eu acho que as coisas não foi assim uma coisa competitiva de feia, que às vezes nas mulheres há um bocadinho essa, não foi de todo, eu não senti. Uma competição saudável, então. Sim. E achas que apresentar o curto-circuito foi um marco na tua carreira? Ou seja, por exemplo, ainda há pessoas que te reconhecem por ser a apresentadora do curto-circuito? Sim, claro, é normal, tinha muita visibilidade, o curto-circuito tinha muita audiência, foi onde eu comecei com visibilidade, não é? E portanto isso é perfeitamente normal, eu não tenho qualquer problema com isso, aliás, de todo, eu acho que nós temos que gostar do nosso percurso, hoje em dia o que eu faço é completamente diferente do que eu fazia, mas eu também sou uma pessoa diferente, já passaram vários anos, não é? Já passaram 11 anos, portanto faz parte, eu acho que não temos que, é como falar da MVM ou da Rádio Valdomingo, faz parte do meu percurso, eu não tenho qualquer problema a falar disso. Foi tudo aprendido. Adorei o curto-circuito, apesar de lá estar, eu acho que não era a minha totalmente praia, eu sentia-me super bem lá, e toda a gente sempre me disse que eu fiz bem o meu trabalho, mas eu sei que não era exatamente aquilo que era aquilo que eu queria. Agora, foi uma porta de entrada, completamente, claro que sim. E na altura do curto-circuito, vieste a fazer, por exemplo,
entretenimento para o resto da tua carreira ou sempre sonhaste com outra coisa a mais? Não, eu fui conhecendo as coisas, não é? Eu tinha 22 anos quando entrei no CC. Eu fui conhecendo as coisas, eu fui percebendo como é que o mundo era, como é que o meio era, porque é tudo novidade, não é? Quando nós entramos num mundo de trabalho, seja qual for, e então eu fui percebendo como é que eram as coisas e fui apalpando terreno, digamos assim. E eu percebi muito rapidamente, e depois de sair do CC ainda tive muitos anos a trabalhar na SIC, para a SIC Mulher, para a SIC Capa na altura também, para a Radical, obviamente, para a própria SIC. E eu fui percebendo que o entretenimento tem caminhos um bocadinho afunilados, digamos assim. Não é que o jornalismo seja muito abrangente, mas é mais abrangente. E eu percebi que não ia sentir o desafio, rapidamente eu ia me esgotar ali. E então comecei a pensar que efetivamente eu tinha que mudar de vida, mas não é muito fácil, não é? Porque quando já temos 10 anos a trabalhar na mesma área fica um bocadinho complicado. Mas pronto, e depois entretanto surgiu o casting da RTP, mais uma vez um casting, eu sou para os castings, não estou a brincar, mas e depois aí a partir do casting da RTP as coisas mudaram, obviamente, para mim. E como é que foi a transição do entretenimento para a informação? Que é tão Foi tranquila, para mim foi tranquila porque eu estava muito ciente do que estava a fazer e era exatamente o que eu queria. Não é fácil às vezes das outras pessoas aceitarem, principalmente nos jornalistas, e vocês têm essa formação, acho eu, não é? Portanto, o meio do jornalismo às vezes é um bocadinho snob e acham que são um bocadinho mais inteligentes que toda a gente, não é o caso, mas enfim. E às vezes ainda há um bocadinho de dificuldade em aceitar a visibilidade, o facto das pessoas não reconhecerem quando eu saio em reportagem, ou enfim. Mas eu lido muito bem com isso, a mim não me chateia, a mim não me aborrece, tipo, é como te digo, eu sinto que tenho que fazer o melhor trabalho que posso, faço o melhor trabalho que posso e sei, e depois o resto vem com calma, tranquilo, não me apoquenta. É uma transição que tinha que ser feita. Eu sou jornalista, portanto eu não deixei de ser jornalista, não é? Porque trabalhei 6 anos ou 7 anos ou 10 anos, já nem me lembro, no entretenimento, a base estava lá, portanto... Mas a nível de postura, da linguagem? A nível de postura e de linguagem muda um bocadinho, é óbvio, não é? O registro é um bocadinho mais sério e mais... Mas ao mesmo tempo, mais uma vez, a essência da comunicação está lá. Agora, claro que o que nós estamos a comunicar, a informação em si, é diferente. Mas isso também é uma questão de adaptação que é muito fácil para mim. É tranquilo. Então não sentiste qualquer tipo de dificuldade? Por exemplo, tu estás na RTP do Porto, em Gaia, Sim. vives em Guimarães, tens um filho e tens que fazer também reportagens em terreno. Não existe qualquer tipo de dificuldade em gerir o tempo todo? Em relação à minha vida, não é fácil. As minhas amigas dizem que eu sou maluca e que não sabem como é que eu consigo viver a minha vida, não conseguiriam. Porque eu ando sempre a correr para todo lado, lá está, estes dias são mesmo a exceção. Mas faz-se, tudo se faz, tudo se consegue. Eu acho que é uma questão de vontade. Eu gosto imenso do meu trabalho, eu adoro o meu trabalho, eu adoro a minha vida. Eu gosto imenso de chegar a casa e cozinhar, toda a gente sabe, quem me segue no Instagram. Eu adoro cozinhar, adoro comer, adoro estar com o Francisco, adoro brincar com ele. Acho que há tempo para tudo. E também nós aceitarmos que temos que ter esse tempo para tudo, ou seja, não ter aquela pressão, porque muitas vezes, e um dia se vocês forem mães, eu imagino que não seja porque vocês já não ouvem, vocês vão sentir essa pressão, porque toda a gente sente, da sociedade, do tempo que dás aos teus filhos, do tempo que dás ao trabalho, a ligação trabalho e maternidade às vezes é um bocadinho difícil de gerir, mas é uma questão de estares resolvida, de estares bem, do género, eu sei que sou a melhor mãe que posso ser e sei que sou a melhor profissional que posso ser, portanto eu estou muito descansada com isso, sabem? Eu giro o meu tempo, o Francisco é fundamental, obviamente, não, é muito mais fundamental que o meu trabalho, como é óbvio, mas eu também gosto de trabalhar e também gosto de me sentir ativa, portanto... Exato, e até existe muito aquela ideia que uma pessoa que é boa profissional também está bem resolvida para ser, neste caso, boa mãe. Isso é que é mesmo. Aliás, se tu estiveres bem, não é? Que já entramos um bocadinho no âmbito da psicologia, mas é mesmo verdade, se tu estiveres bem, o teu filho vai estar bem, porque ele vai sentir. Quando as pessoas têm frustrações, ou estão cansadas, ou têm sono, ou não estão, alguma coisa não está a correr bem, é normal que as pessoas que estão connosco mais próximas todos os dias sintam. Portanto, o Francisco é igual, o meu filho é igual, como todos os miúdos.
ele sabe quando eu estou mais tranquila, ele sabe que se eu me zangar mais com ele, se calhar tive um dia mais chato no trabalho, é normal. Claro, claro que sim. E voltando à RTP, como é que surgiu a oportunidade? Sabemos que foi Então foi, casting. sim, eu na altura tinha a agência falou-me de um casting para apresentadores uma vez mais na RTP e eu disse que não queria ir. Disse não estou para isso, não, pá, não me metam outra vez nisso, não quero. Eles insistiram imenso, foi por marcação, portanto eu lá fui. Eu passei as fases todas outra vez, aquilo também era assim, muita gente. A nível nacional também, como o do CC. Eu fui passando as fases todas e depois na final tínhamos provas livres e eu decidi mudar o chip e fazer como se estivesse a apresentar o telejornal. E basicamente olhei para o telemóvel, vi uma série de notícias e fui, isto foi em 2014. E lá fui eu, pronto, feita maluca, tive 10 minutos ou 15 minutos a falar sozinha, para a câmara, direto, como se estivesse a apresentar o telejornal. Não ficou ninguém, não entrou ninguém nesse casting para apresentadores da RTP, eles não abrangeram ninguém, pronto. Entretanto, passados uns tempos, isto foi na altura perto do verão, ligaram o responsável do casting a dizer se eu queria voltar para o jornalismo. Perguntaram-me. Eu disse, claro, é exatamente isso. E ele disse, só que nós estivemos aqui a ver o teu casting, a direção e tudo mais, e temos aqui uma única questão, que é, para tu entrares na redação, a única forma é pelo estágio profissional, porque nós não temos outra forma de te abranger na redação. Eu, como só tinha feito estágio curricular na TSF e tinha 29 anos na altura, ainda estava no limite, então disse que sim. Eles estavam um bocadinho assim surpreendidos, porque eles diziam, mas isto é um bocadinho andar 2 passos para trás para possivelmente dar um para a frente, já tens alguma carreira, já tens nome, as pessoas conhecem e tal, não sei o quê. E eu disse, sim, está bem, mas tipo, bora lá, siga. Pronto, entretanto foi uma reunião com a direção, eu na altura estava em Lisboa, mas já tinha decidido vir para cima, por questões familiares, e disse-lhes isso mesmo. Está ótimo, eu quero, vamos, mas eu quero ir para a RTP do Porto, é possível? Eles acharam aquilo um bocadinho estranho, já estás aqui na sede, estás na RTP grande, não é? Mas aceitaram e em janeiro, portanto estas conversas foram para aí em agosto, mais ou menos. Depois eu ainda tinha trabalhos para a SIC para fazer, o último trabalho que eu fiz na SIC foi em dezembro, o Vodafone Mesh Fest, festival, e em janeiro entrei na RTP, já aqui. E nós sabemos que a base do jornalismo são as pontes. Como é que se cria, por exemplo, para quem está a começar, como eu e a Catarina, como é que se cria uma rede de contactos para nos darem possíveis boas histórias? Através da vossa rede de contactos. Vocês têm contacto, não é? Vocês falam com as pessoas, vocês chegaram até mim pelo Instagram e não me conhecem, eu nunca vos vi na vida, acho eu. Se calhar já nos cruzamos, não sei. Tudo se consegue. Acho que já nos cruzamos, acho sim, não foi? É? Foi em Coimbra, na RTP. Em Coimbra. Nós fazíamos na RTP de Coimbra. Eu fui lá fazer outras histórias, é possível? E acho que um dia, assim... É? Será? Sim. Eu fui conhecer a redação da RTP de Coimbra? Sim. Que giro, a sério! Vocês deviam ter dito isso? Que engraçado. É o Pedro, não é? Que é o diretor da RTP. É o Pedro. Foi melhor a RTP de Coimbra? Sim. Isso foi em janeiro de 2019. Sim, nós ainda estávamos lá, sim. Olha que giro. Sim, estava a fazer outras histórias. E depois foi exatamente na RTP que a gente percebeu que tem que existir uma grande rede de contactos para conseguirmos as boas histórias. Claro que é assim, obviamente quando tu entras no meio como a RTP, já existe a fonte de contactos que vocês tiveram acesso no NPS. Vocês estagiaram lá? Sim. Estagiámos 3 meses. Então vocês têm acesso ao NPS e vocês sabem que é uma rede de contactos brutal. Agora, por exemplo, eu vou-vos dizer, para as reportagens, para outras histórias, para os linhas da frente, até mesmo para reportagens de informação diária, eu muitas vezes recorro aos meus amigos, às pessoas que eu conheço. E se não forem amigos, podem ser amigos de amigos e chega-se lá, chega-se a todo lado. Isso é, agora, convém cultivar as fontes, no sentido em que convém ir falando com as pessoas, convém estando a par do que elas fazem, convém pedir-lhes os contactos. Eu, por exemplo, tenho muitas vezes situações em que estou de reportagem e encontro com alguém, ou alguém me vem contar uma história e eu digo logo, posso ficar com o seu número? E fico logo com os contactos e, portanto, isso nunca se sabe se vai ser útil algum dia. Eu acho que isso é a melhor maneira. Não existe, não se faz jornalismo sem fontes, não é? O que é um jornalista sem contactos? Exato. Não faz nada. Portanto, eu acho que isso é fundamental mesmo. Mas é isso, é a vossa rede de contactos, não é nada de especial, não há nenhum truque, é do que vocês têm, vocês chegam lá. Hoje em dia, ainda para mais com as redes sociais, com a internet, quer dizer, esqueçam. É tipo, toda a gente consegue, não é? Toda a gente se consegue conectar com toda a gente mesmo. E houve assim alguma história
até hoje que te marcou mais? Alguma notícia? Há muitas, não há assim nada que eu consiga destacar assim uma, há muita coisa. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto que elas partilhem as coisas comigo, sem explorar muito os sentimentos, que eu não acho que também seja bonito, porque não, acho que não é esse o nosso papel, é contar as histórias, mas não, sem explorar as pessoas, não é? Mas não consigo destacar assim uma mesmo. Acho que as pessoas todas, de alguma forma, me tocam porque são especiais em algum momento, e às vezes eu vivo muito na onda da gentileza gera gentileza, eu acho que isso é essencial, e quando nós somos gentis com os outros e criamos empatia, as pessoas também são necessariamente gentis connosco, não, é uma troca, não é? Nós estamos a conversar e existe essa ligação, não é? Pode não existir, e se não existir também está tudo bem, não há problema nenhum, mas eu não consigo destacar assim uma porque eu gosto mesmo muito, muito do que faço, gosto mesmo muito. E como disseste agora, desculpa, diz Catarina. A empatia nesta área é fundamental. É, claro que é, então não é? Seja para o que for, seja qual for o tema, seja qual for o assunto, se é mais sério, se é mais leve, sim, até porque as pessoas ficam mais à vontade quando nós somos empáticas com elas, e não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. As pessoas falam melhor, estão mais à vontade para falar, principalmente no nosso caso, quando temos uma câmara apontada, e vocês sabem, elas são grandes, podem ser um bocadinho intimidantes, e um microfone, e uma pessoa que nós nunca vimos na vida, não é? Há pessoas que estão muito à vontade, mas há outras que ficam um bocadinho nervosas. Eu já tive situações em pessoas que estão a falar comigo em off, na boa, não se passa nada, nós ligamos a câmara, pomos o microfone, não dizem nada, mas não dizem mesmo. E já me Como é que aconteceu. uma pessoa dá a volta a essas situações? Por exemplo, quando se liga a câmera... Já tive mais do que uma, eu fui pondo as pessoas à vontade, vou dizendo, esqueça a câmara, olhe para mim, não tem que olhar para a câmara, estamos a conversar como estávamos há bocado e as coisas lá vão e nunca fica sem entrevista. Mas é engraçado como os fenómenos acontecem, as pessoas realmente ficam intimidadas, nem toda a gente tem que ter vontade de falar, e há vontade de falar em televisão, não é? E também se pressupõe muitas vezes que o próprio jornalista tem que ser confiante de si mesmo. Sem a confiança não fará um bom trabalho, já ouvimos isto várias vezes. É uma boa Achas que a pergunta. afirmação é falsa, verdadeira? Achas que não percebi, desculpa? A última... Achas, por exemplo, enquanto tu consideras-te uma pessoa confiante para estar a representar, a falar? Eu acho uma boa pergunta, Amélia, porque é assim, eu efetivamente eu acho que sim. Eu acho que as pessoas têm que ter essa confiança. Tu tens que estar confiante do teu trabalho, tu tens que estar confiante que te preparaste para a entrevista, tu tens que estar confiante do que vais pôr no ar. Tu tens que ser uma pessoa confiante. Eu acho que os jornalistas, se forem inseguros, existem. O trabalho pode ser bom na mesma, não está em causa, mas eu acho que é mais difícil. E no sentido em que tu podes sempre achar que há alguma coisa para melhorar no teu trabalho. Eu sou essa pessoa, eu apesar de estar sempre orgulhosa do que ponho no ar, penso sempre, se calhar até podia ter feito melhor ali ou acolá, sou um bocadinho exigente, mas isso não quer dizer que eu não esteja confiante daquilo que foi para o ar seja bom. E depois acho que a confiança em nós, enquanto jornalistas, enquanto repórteres, enquanto pessoas que vamos conversar com alguém, eu acho essencial. Acho que sou, modéstia à parte até acho que sou, mas acho essencial, sim. Mesmo para entrar em direto, repara, nós estamos no ar, sem filtro, a dizer coisas que às vezes até podem ser desmentidas passados 5 minutos, porque pensem nisto, isto acontece, e nós temos de ter a confiança de que aquilo que estamos a dizer é a verdade às pessoas, não é? Porque é isso que os jornalistas têm que fazer, é dizer a verdade, ou pelo menos a verdade que sabe. E então é preciso ter muita confiança para isso, acho que sim. A área da comunicação é bastante competitiva. Sentes que há uma centralização da oferta? Por exemplo, há bastante procura e pouca oferta, neste caso. Mas isso já existia em 2008, quando eu saí do curso. Sim, efetivamente é uma pena. Também eu acho que há uma coisa que talvez tenha sido feita errada, que há de facto muitos cursos de comunicação social, tanto nas públicas como nas privadas, isso não ajuda, não é? Agora, que tem muitas saídas, tem. As pessoas, é como há muitas vezes, eu lembro-me que tive professores que me aconselhavam, quando eu dizia que queria ser jornalista, já no secundário, diziam para eu ir para Direito, vai para Direito, porque ao menos tem mais saída, se não tiveres trabalho, e eu tenho uma irmã licenciada em Direito, portanto foi exatamente o contrário que eu ia fazer, nunca na vida eu ia olhar para aqueles marranca, nunca calhamaços e nunca...
Eu gostei de estudar, mas não era marrona, nada disso, portanto nada a ver. E ainda bem que não fui. É um curso mais prático, o nosso é mais fácil também, imagino eu, pelo menos para mim, para o meu feitio. Mas isto para te dizer que não há de facto muitas saídas, principalmente em jornalismo, mas também não há muitos meios e o país é pequeno e são muitos jornalistas a sair todos os anos, mas há muita coisa que se pode fazer em comunicação, desde a assessoria, desde comunicação de marcas, desde agências, desde criar sites. Hoje em dia não sem fim de coisas e nós não temos que fazer jornalismo só nos meios tradicionais, não é? Claro que Claro. eu posso obviamente falar de mim e sou muito feliz a fazer jornalismo na RTP, mas a verdade é que há um sem fim de coisas a que se possa fazer e além disso a vida dá muitas voltas e eu não acredito numa profissão para a vida, porque aliás eu já fiz tanta coisa, é que nós só estamos a falar da área de comunicação, mas eu já trabalhei numa empresa de têxtil a vender ao mesmo tempo que estava na SIC para ganhar mais dinheiro, eu já fiz copies para sites da Granton Road, eu já fiz milhares de coisas, portanto eu acho que isso também nos mostra que a vida não é só uma, não é? Os nossos pais, e muito provavelmente a geração dos vossos pais, mesmo vocês sendo mais novas do que eu, provavelmente teve um trabalho a vida toda. A nossa geração, a minha, a vossa, já não é assim, não é? Portanto, a base é bom que se estude, eu digo sempre isto, eu vou muitas vezes a faculdades falar da experiência e da importância do curso, eu acho que a base está lá, claro que sim, deve estar, mas não é tudo, não é? A experiência profissional é o que nos vai fazer a diferença no futuro. Exato, nem o próprio mundo hoje em dia está preparado para nos dar um trabalho de 40 anos, como tiveram os nossos pais, os nossos avós, isso é impossível. De todo. E atenção, porque eu acho que isso é super positivo, a experiência que nós temos e que nos leva a determinado ponto é brutal. Tu conheces várias pessoas, tu vais lidando com pessoas diferentes, tu vais mostrando que o mundo é diferente. Eu vou-vos dar um exemplo, eu quando entrei na RTP, lá está, como eu era mais velha, entraram algumas pessoas comigo, mais novas, com 23, 24, portanto cerca de 7 anos de diferença de mim, o que ainda é muito. Eu dou super bem com elas, como é óbvio. Mas o que é que acontece? Eu sempre lhes disse, vocês fiquem aqui, mas vocês vão para Lisboa, vocês fiquem aqui uns anos, vejam como é que isto está, mas vão para Lisboa, peçam transferência para a RTP de Lisboa, vocês não fiquem aqui. Sempre lhes disse isso. Não tenho nenhum que tenha ido, são uns palermas. Mas deviam ir, porque assim, quando depois a partir de uma determinada idade em que nós eventualmente casamos ou temos filhos e a vida começa a estabilizar, aí sim é mais difícil mudar de vida. Aí sim é mais difícil sair e fazer outras coisas. Agora, com essa idade, gente, o mundo é muito grande. Arriscar. Isso é verdade. Eu acho. E em relação, por exemplo, o jornalismo é fonte de informação. É graças ao jornalismo que todos nós sabemos o que sabemos. Achas que é uma profissão que ainda tem pouco reconhecimento a nível, por exemplo, salarial? Tem, claro, nós ganhamos mal, todos, não há um único jornalista, quer dizer, há os diretores que acham que ganham, esses se calhar até acham que ganham mal, mas ganham bem, comparando com as médias. Não, a maioria dos jornalistas ganha mal, a verdade é essa, é um facto. E eu acho que muita gente até, por exemplo, sai precisamente do jornalismo, é uma coisa muito comum, vocês devem certamente saber disso, para a assessoria precisamente por isso, porque se cansam da profissão, se cansam de andar de um lado para o outro, se cansam da reportagem e se cansam dos fracos salários e portanto acabam por ir para a assessoria que se ganha bem melhor. Portanto, acaba por não ser uma profissão muito reconhecida, mas também tem esta questão que nós falamos há pouco, como há muitos, é difícil balançar aqui um bocadinho as coisas, não é? Exato. Até que ponto é que, como há tanta gente, e depois tens outra coisa que também estraga o mercado, eu sempre disse isto desde o início, que voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa até, que é, há sempre as pessoas que vão estragar o mercado, ou seja, se tu não fazes por determinado valor, vai haver alguém que vai fazer por muito menos. Exato. E o trabalho pode não ser o mesmo, e pode não ser tão bom, mas o que é que interessa? No final das contas as empresas são empresas, não é? Quanto à faturação. E portanto eu acho que isso também ajuda a que o nosso trabalho não seja reconhecido. A RTP pode não ser tanto o caso, mas há agências e jornais e outras rádios, enfim, todo o tipo de meios que em vez de estar a pagar um valor para uma determinada pessoa, ou um valor maior ou melhor, se calhar prefere ter 2 ou 3 a fazerem por muito menos. E depois aí as coisas complicam. E eu não vejo isso a mudar, honestamente. Não. E achas que esta questão monetária é importante ou gostar daquilo que nós fazemos deveria ser o principal?
É que é assim, é importante, não é? Claro que é importante, nós todos precisamos de dinheiro para viver e ninguém vem a dizer que não é melhor se puder fazer de férias ou se puder comprar alguma coisa que lhe faz falta. Bom, é importante, agora não pode ser tudo. O meu caso, o meu exemplo é exatamente esse. Eu ganhava bem mais no entretenimento, até porque podia fazer publicidade e portanto logo aí faz toda a diferença, não é? Quando ganhas com marcas é muito diferente do que agora que não faço e que não ganho com nada. A não ser o meu vencimento, é evidente. Portanto, logo aí é uma diferença muito grande. Agora, eu sou muito mais feliz a fazer isto e sinto-me muito mais desafiada e sinto-me muito mais completa. O dinheiro não é tudo, agora que ajuda, que é bom, se eu gostava de ganhar mais, é óbvio. Toda a gente. É. Agora, para a pergunta final, Já acabou, vamos acabar. que conselhos é que dás a quem está a começar? Olha, um bocadinho dentro desta conversa toda que vos falei e eventualmente se para vocês estão a começar, também vos dirijo a vocês, a Amélia e a Catarina, e obrigada pela entrevista. Eu acho que vocês têm que estar pelos motivos certos, eu digo sempre isto, digo isto desde as primeiras entrevistas que fiz quando entrei para o CC. Eu nunca fui para o CC para aparecer, eu nunca fiz capas de revistas, biquinis ou essas coisas. Eu dei uma vez uma entrevista, até vou pegar nisso, que isso tem graça para ser um bocadinho diferente a resposta, dentro do mesmo rumo. Quando estava em 2014, precisamente no ano em que troquei depois assim para a RTP, fizeram uma entrevista, eu estava a fazer os programas do Rock in Rio, fui embaixadora dos voluntários, etc. E fizeram uma entrevista e o headline, assim, o título grande da entrevista, que eu adorei, foi "Eu não quero ser fast food televisivo". Eu disse isto na altura e na altura eu lembro perfeitamente da jornalista ter ficado assim a olhar para mim, tipo, género, passou-se, sabes? Mas fizeram um headline disso, fizeram manchete disso. E é isso, ou seja, eu não quero daqui a 10 anos ter desaparecido porque era uma carinha laroca ou porque... Eu acho que nós temos de estar pelos motivos certos, eu adoro mesmo o que faço, eu gosto mesmo de entrevistar pessoas, eu gosto mesmo de comunicar, eu gosto mesmo de informar, eu gosto mesmo de fazer diretos, eu gosto mesmo de estar, de acontecer alguma coisa de última hora, eu ir para lá e tentar saber o máximo de informação possível. Eu gosto do que faço, eu realmente gosto do que faço. E é um bocado isso, ou seja, não ser fast food é neste sentido, é não fazer tudo para aparecer e para querer estar e não sei o quê. Eu sempre fui muito discreta e prefiro ser discreta. Obviamente dou entrevistas na boa, falo convosco como falo com qualquer meio, não tenho problema nenhum nisso, mas, e acho que faz parte, vem com o meu trabalho, essa visibilidade, não tenho problema nenhum com isso. Obviamente tinha mais no curto-circuito que o que tenho agora, é normal, mas também está tudo bem com isso. Mas é isso, é fazerem pelos motivos certos, é porque gostam, é porque têm paixão pelo jornalismo, é porque gostam das coisas. E batalhar, ir atrás, tipo, eu que vos digo, eu sou o melhor exemplo nisso, que é, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia ninguém na área e eu fui atrás, eu chateei a TSE, eu cansei a TSE para fazer lá um estágio e depois fui concorrer aos castings. Os castings são uma coisa, nós temos uma exposição, não é? Eu apareci na televisão e podia ter perdido e pus toda a gente a votar em mais alguém, mais um par de votas, mal, e depois as pessoas ainda me dizem agora, fogo, votamos e olha, claro que aquilo a votação contava uma porcentagem, quem decidia era a direção, mas mesmo assim, não é? Nós arriscamos, nós expomos, isso faz parte da nossa exposição e da nossa vida e do nosso trabalho aqui. Mas se nós formos pelos motivos certos, eu tenho a certeza que vai correr bem. Eu tenho a certeza, eu conheço muita gente nova, bom, sou mais velha há 10 anos, portanto, ok, não é mas acaba de ser uma década. E as pessoas, quando estão pelos motivos certos, elas conseguem, eu vejo isso diariamente. E quando estão só para aparecer, porque nem sequer conseguem falar bem português ou escrever português de direito, que é uma coisa que me tira do sério, elas não ficam. Gente, não ficam. Portanto, se vocês estiverem no caminho, as coisas vão correr bem, mais cedo ou mais tarde, e pode parecer que é mais tarde, e para todos, eu nunca tive, lá está, eu nunca tive sem trabalhar ou sem passar ao recibo, porque eu durante anos passei recibos verdes, não é? É pública, portanto eu não tenho problema nenhum em falar disso. Exato. E também prepararmos para isso, porque não é mel, não é tudo ouro sobre azul, portanto não existe isso, é muito raro. Mas pensar que se não for por aqui, vai ser por outro sítio, e nós vamos fazendo outras coisas. É como vos digo, eu já fiz outras coisas para poder ganhar mais dinheiro, porque não me sentia satisfeita com o que ganhava, então queria ganhar mais. E além disso não tinha filhos, era solteira, quer dizer, a vida era toda minha, não é? E portanto eu acho que isso é essencial, é
Focar, em foco. Sim, as coisas acontecem. E aprender, ter vontade de aprender, isso também é essencial. Absorver tudo. Quando se chega a um sítio e temos nomes pesados ou sem serem pesados e que nos estão disponíveis para ensinar, caramba, é aproveitar tudo. Eu na TSF, e é o melhor exemplo porque foi a primeira experiência profissional, eu fazia parte do turno da noite, porque foi de género, olha pronto, veio para cá a miúda lá da Faculdade de Viseu, lá à noite, não, é mesmo, é verdade. E o horário seria entrar às 6 da tarde e sair às 2 da manhã, uma coisa assim. Eu ia para lá de manhã e saía de lá na mesma às 2 da manhã. Eu fazia para a manhã, 2, para a tarde, para a noite. Às tantas, já toda a gente sabia quem era a estagiária da noite. E nem sequer, eu tive fases, isto não é para me gabar, eu tive alturas em que vieram, tinha a estagiária da tarde, era uma miúda da Nova, onde eu queria ter entrado e não entrei por 5 décimas em Lisboa. Isto é verdade. Pá, e a miúda estava a jogar puzzle bubble na redação e chamavam a estagiária da noite para fazer o trabalho da estagiária da tarde. Portanto, de onde vocês vêm, de onde vocês estudam, é bom, é fundamental, mas não quer dizer nada. Quem faz a diferença são vocês sempre. Acreditem muito nisso. Eu não estou a dizer isto por balela, eu estou a dizer isto porque eu realmente sinto isto e eu provei isso. Portanto, isso é muito bom e nós tentarmos. Eu todos os dias estou a aprender imenso com as pessoas à minha volta, sejam mais novas ou mais velhas. É óbvio que pessoas com mais experiência, bom, sabem mais do que eu, e eu não tenho problema nenhum em perguntar aos meus editores, aos meus chefes, sem serem meus chefes, colegas, a quem for, olha, isto o que é que tu achas? Achas que está bem? Não sei o quê. Olha, esta frase soa-te bem, porque às vezes nós estamos a escrever e às vezes temos muita pressa e temos muita ansiedade de pôr as coisas no ar e não sei o quê, tipo, pressão mesmo, porque nós temos jornais, têm que entrar a peça no ar. E eu pergunto, olha, isto soa-te bem? Esta frase achas que está bem? Não tem mal nenhum duvidarmos, não tem mal nenhum termos dúvidas, nenhum. Olha, achas que devo perguntar isto? Já me aconteceu, falar com colegas, olha, vou fazer, imagina, uma coisa qualquer, achas que é muito fora perguntar isto? Ou não? Tipo, está ok. Eu trabalho nisto há muitos anos e mesmo assim continuo a ter dúvidas, não faz mal nenhum, é saudável. É o que eu digo, eu acho que sermos exigentes com o nosso trabalho e connosco e pensarmos que o melhor que podemos fazer é aquilo que vamos pôr no ar, pá, é essencial. Agora, que é difícil, eu não vou mentir, é óbvio. Vocês sabem, já tiveram uma experiência profissional, estão na área, vocês sabem, não é fácil. Pá, mas que é possível. Vocês reparem, olha o que vocês estão a fazer. Criaram uma página do Instagram, estão a fazer entrevistas de podcast, estão a fazer entrevistas, vocês estão-se a mexer, certo? Dentro das tecnologias, ainda para mais, que existem hoje em dia, e que vos estão ao alcance, que são muito melhores e que são muito mais facilitadoras do que quando eu saí do curso em 2008, vocês estão-se a mexer, portanto isso é de louvar, faz parte, é bom isso, e eu acho que quando se quer muito as coisas... consegue. Gostamos muito mesmo. Muito obrigada. E muito boa sorte para vocês, não sei o que é que vocês estão a fazer para além disto, mas que vos corra tudo bem, é o que vos desejo mesmo, sinceramente. Acho que é sempre bom, nós temos várias vezes, até vou dizer mais uma coisa, eu não me calo, nós temos estagiários, obviamente curriculares na RTP no Porto, e até aí se nota quando estão pelos motivos certos e quando não se nota, e quando não estão. Portanto, é por isso que eu vos digo, nós temos várias experiências com pessoas novas que estão a começar, e acho que é importante vocês também estarem assim, batalharem, irem à luta, é bom isso. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Beijinho, obrigada. Obrigada, boa sorte. Beijinhos, obrigada.